Olá a todos, eu me chamo Davi Batista Widmer e vou falar sobre análise de expressão tecidual imunohistoquímica do fator de crescimento endotelial VEGF em amostras pulmonares de pacientes que foram a óbito por pneumopatia grave ocasionada pelos vírus SARS-CoV-2 e H1N1. Primeiramente, a gente precisa entender como que funciona a infecção do Covid-19. Primeiro ocorre o contato viral, a resposta imune com a cascata de citocinas, a liberação de algumas moléculas como TNF-alfa, NF-κ-beta, HIF e VEGF. Ocorre a criação de trombos e, por conta da criação de trombos, a criação de novos vasos para desviar esses trombos. E dentre essas moléculas, o VEGF, que é uma molécula da minha pesquisa, ela está como a molécula mais ligada à angiogênese. E também ela está ligada ao mau prognóstico dos pacientes. Dentro dos objetivos foram avaliar a expressão do VEGF correlacionar com o crescimento endotelial, a caracterização de amostras por gênero, faixa etária e padrão histológico da doença, e comparar a expressão do VEGF entre os grupos H1N1, SARS-CoV-2 e controle com os dados clínicos. Os materiais e métodos foram realizados as biópsias pulmonares de pacientes que foram a óbito pelos vírus SARS-CoV-2 e H1N1. Havia o grupo controle também. Dentro do grupo controle havia 11 pacientes, no grupo Covid 24 e no H1N1 10 pacientes. A histopatologia realizada foi com o módulo hematoxilina e eosina, e as imagens foram geradas várias imagens. Dentro dessas imagens elas foram selecionadas e amplificadas em lâmina e colocadas dentro de um software para quantificar a expressão tecidual do VEGF. Primeiro a gente precisa entender que existem alguns gatilhos que fazem com que o VEGF seja mais expresso, que são, e ocorra a angiogênese por consequência, que são os estados de hipóxia e os estados pró-inflamatórios, que são a cascata de citocina. E também ele é caracterizado como fator de prognóstico de mortalidade. Então o aumento do VEGF está ligado a um aumento da mortalidade em pacientes com Covid na forma grave. E isso também foi pensado como uma forma de tratamento, já que o VEGF está ligado à mortalidade. Se a gente reduzisse o VEGF, reduzindo a angiogênese, a gente também reduziria a mortalidade. Então essa foi uma das hipóteses de tratamento. E aqui a gente consegue ver os resultados da nossa discussão. Como que a gente vê o VEGF? Dentre essas lâminas, o que tiver mais amarronzado é o que é representado pelo VEGF. Nesse caso, o Covid e o H1N1 ambos apresentaram uma expressão alta do VEGF, sendo o H1N1 superior ao Covid e ao grupo controle. Por que isso ocorreu? A gente tem duas hipóteses. Uma, que o VEGF foi degradado no Covid, e a segunda hipótese é que a cascata de angiogênese do Covid foi por outro meio. O que ocorre é que realmente a gente conseguiu ver que o Covid apresenta mais angiogênese, e o nosso grupo de pesquisa também conseguiu ver que o receptor do VEGF está muito mais expresso no Covid em relação ao H1N1. Então realmente há uma angiogênese maior no Covid do que no H1N1, porém o caminho do VEGF ele não aparenta, por essas duas hipóteses que eu comentei. O p-valor entre o Covid e o grupo controle é 0.024, e entre o H1N1 e o Covid é 0.09. Então, realmente existe uma relevância entre os vírus pandêmicos e o grupo controle. Algumas considerações durante a nossa pesquisa foram que a gente conseguiu publicar um paper chamado COVID-19 Immunohistochemical Analysis of TGF-beta Signaling Pathway in Pulmonary Fibrosis, na International Journal of Molecular Science, e tem um outro paper que já foi enviado e a gente está aguardando a aprovação dele. Muito obrigado a todos pelo tempo e uma ótima semana.